Bom dia, segue aí nossa primeira aula remota, nosso primeiro encontro com a turma do nono ano da escola João Tomás Neto. Sejam bem-vindos, meus alunos do nono ano. Aqui é o professor Luiz Carlos e nós hoje estaremos com o nosso primeiro encontro em relação às nossas aulas remotas. Mas ao mesmo tempo, eu já vou dar a introdução, tá certo? Ao que nós vamos estar estudando hoje, tá bom? Nossas aulas serão quinzenalmente, todas as segundas-feiras, tá ok? Os horários, provavelmente, seja entre 9 e 10 da manhã, tá bom? A gente vai estar conversando isso no WhatsApp, mas toda vez eu vou estar gravando a aula, tá bom? E o caminho para nós estarmos estudando aqui, interagindo, tá certo? Eu vou utilizar a ferramenta Google Meet, tá certo? Ao mesmo tempo eu estou gravando aqui a tela. Vou postar lá no grupo do WhatsApp, vou postar no YouTube, tá bom? E se o vídeo for pequeno, eu também posto no Instagram. Tudo isso eu coloco lá para divulgar para vocês, para ser mais fácil, tá certo? Então, é excelente a participação de vocês, que vocês não percam essa aula, tá bom? E logo mais a gente vai estar aqui estudando sobre isso. Então, gente, quero agradecer a todos a participação, quero agradecer a todos que estarão vendo esse vídeo, né? Analisando. E o que eu sei que não está sendo fácil, eu sei as dificuldades tecnológicas que todos têm, tá bom? Eu sei que nem todos têm internet nas suas residências, muitos moram nas comunidades, né? Moram nos sítios e não têm esse acesso à internet. Mas eu vou utilizar várias ferramentas aqui, colocar no grupo, tá bom? E também a atividade no máximo de 5 questões, tá bom? Que eu vou estar fazendo em relação a essa aula de hoje e aí a gente fica interagindo no grupo do WhatsApp. Tá bom, galera? Então vamos lá. O que nós vamos estar estudando hoje é sobre a pandemia e epidemia, tá certo? Pandemia e epidemia, tá ok? Em relação à pandemia e epidemia, nós estaremos estudando sobre pelo menos qual a diferença entre a pandemia e a epidemia, tá certo? E endemia, surtos, coisa bem básica. E ao mesmo tempo nós estaremos aqui estudando, vendo algumas pandemias e epidemias ao longo da história, tá certo? Vai ser uma aula bem rápida, tá bom, galera? Então vamos lá. Primeiro, sobre a diferença aqui, tá bom? Vamos aqui. Olha, surto, né? Surto, né? O aumento repentino do número de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Então vamos supor aqui que o que está acontecendo agora é sobre o coronavírus. Houve um surto, se não falha a memória, em novembro, né, para dezembro de 2019, lá na China, né, na cidade de Wuhan. Foi um surto. E desse surto, né, gerou essa epidemia lá no local, quando há um aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não debilitada a uma região. Aí, esse surto que gerou essa epidemia já veio uma endemia que ocorre com certo número de casos de doença controlada em uma determinada região. Só que essa endemia aí não foi controlada. Por quê? Porque do surto gerou a epidemia. E essa epidemia não foi controlada. Tanto que ela espalhou. E se ela espalhou no planeta, gerou uma pandemia. O que é a pandemia em si? Né? Compreende um número de casos de doença acima do esperado e que afeta vários países. Né? E afetou sim o nosso planeta. Então, gerou-se surto. Desse surto nesse local, né, que foi essa epidemia, não teve como controlar e aí espalhou
e houve aí a pandemia, tá ok? Pois bem, e aí, gente, a respeito disso, aí, nós vamos estar vendo agora algumas das maiores pandemias que houveram no nosso planeta, tá certo? As maiores pandemias da história. Então vamos lá. A primeira, tá aí a figura. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, meu amigo? Tudo? Tá me vendo, Ricardo? Não. Ricardo, tem meu nome 3 vezes e aonde tá aí com uma setinha para cima, você clica que já vai estar os slides que eu Apareceu. tô já passando. Apareceu. Pronto. Aonde, professor? Tá vendo aí, Ricardo? O senhor tá dizendo aonde? Aonde tem meu nome 3 vezes, você clica aí na tela onde tem uma seta para cima. Coloca o seu celular na vertical que fica melhor. Deitado. Na vertical não, na horizontal. Aí você vai ver que é onde tem aí meu nome 3 vezes, professor. Aí você clica onde tem uma setinha para cima. Ok? Cliquei. Pronto. Tá vendo aí agora onde tem assim uma foto aí que tem 3 figuras? Aham. Pronto. Então vamos voltar aqui o slide, tá certo? Para você poder participar. Pronto. É. O que eu tava aqui mencionando, Ricardo, é o seguinte: nossas aulas serão todas segundas-feiras, ok? Uhum. Nossas aulas serão todas segundas-feiras. Eu sei que só tá você aí presente, mas é só o primeiro encontro. Eu estou gravando aqui a tela e vou postar daqui a pouco no grupo de vocês. E aí, É. nós vamos estar tratando sobre conteúdos, no caso é a história que eu vou dar aula para vocês, sobre conteúdos que são do nosso dia a dia, tá certo? Tá bom? Uhum. Sobre temas que a gente vai estar estudando. Nesse caso aí, o tema que a gente está aqui tratando é pandemia e epidemia, que vai ser em torno de essa semana e daqui a 15 dias novamente o encontro. Vai ser quinzenal, toda segunda-feira, de 9 às 10 horas mais ou menos, ok? E aí, quando a gente concluir aqui a aula, tá certo? Hoje, eu já gero 5 questões no máximo e coloco lá no grupo, tá certo? Certo. Mas coisas fáceis, sobre o que a gente vai estar tratando aqui e aquele que não participar vai estar vendo no vídeo que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Uhum. Então vamos lá. O que a gente vai estar estudando aqui hoje, eu já falei, mas eu vou repetir para você, que você não estava presente, é sobre pandemia e epidemia. Na história, qual é a diferença entre pandemia e epidemia? E começando de surto, tá certo? Até chegar na pandemia, tá ok? Então Uhum. tem aí a figura. Tá vendo aí que está compartilhado na tela? Tô vendo pandemia e epidemia. Tá vendo surto? Como... Surto. Agora qual é a diferença? Isso, qual é a diferença? Então vamos lá. Surto é um aumento repentino do número de casos dentro do limite muito restrito ou de uma doença específica. Surto é um aumento repentino do número de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. Por exemplo, lá na China, quando iniciou o Covid, foi só naquele local. Foi só um surto lá em Wuhan. Esse surto aí gerou uma epidemia, que é quando aumentou o número de casos. Entendeu aí? Aham. Só que o que é a endemia? A endemia que não conseguiu controlar. Endemia quer dizer não conseguiu controlar. Não teve como controlar essa endemia.
Então, como não controlou, gerou uma pandemia. E o que é a pandemia? É quando afetou vários locais, outros países. Entendeu? Entendi. Como China e esses outros cantos. Isso. Do surto lá na China, gerou uma epidemia, que da epidemia gerou a pandemia. Entendeu aí? Que foi agora Entendi. abrangente e em várias regiões do planeta. Entendeu? Entendi. Pronto. Alguma dúvida aí, Ricardo? Aí, tipo, tem essa diferença, né? Aí, tipo, veio de lá. Mas, tipo, com esse caso, não só foi lá que coisou, né? Aí veio pra cá. Aí vem de uma pessoa, sei lá, com ele. Isso. Se houve um surto naquela localidade, aí daquela localidade espalhou para a cidade, espalhou para aquela cidade, aí já gerou a epidemia. E como daquela cidade já saiu para fora daquela região, tá certo? Aí gerou uma pandemia em relação às outras localidades. Deixa eu só clicar aqui novamente que saiu aqui. Saiu aqui a minha apresentação. Espera aí. Só um momentinho. Pronto. Clicar para voltar de novo. Beleza. Eu tô tendo só um probleminha aqui em relação a isso, mas vamos aqui dar continuidade. O material eu vou postar daqui a pouco lá no grupo. Então, Ricardo, transformou aí o surto em epidemia naquela localidade e a epidemia, né, saiu daquela localidade e passou a ser a pandemia em vários locais. E aí, ao longo da história, Ricardo, e todos os alunos que irão assistir essa aula, ao longo da história, existiu várias pandemias, que é isso que eu vou aqui trazer para vocês. Por exemplo, houve a gripe espanhola, tá certo? Essa gripe espanhola foi uma mistura da influenza, que hoje é conhecida, com as gripes na época, em 1917, ou seja, já fazem 103 anos que isso aconteceu. E o vírus houve uma mutação, tá certo? Os casos que tiveram foi no início de 1917 e a letalidade do vírus, né, foi entre 6 a 8% durante o surto. Então, o surto só naquela região ali da Espanha. E com a estimativa de 17 a 100 milhões de mortos ao redor de todo o mundo. Então, quando saiu ali da Espanha, daquela cidade específica, aquele surto gerou uma epidemia naquela região espanhola e quando foi para os outros países, gerou uma pandemia. Entendeu? Então, entre ao redor do mundo, a gripe que surgiu na Espanha infectou 27% da população mundial e milhares de pessoas no Brasil também. Mais de 35 mil pessoas vieram a óbito no nosso país, mais de 35 mil pessoas faleceram na época, né?
há 100 anos atrás, praticamente. Uma delas foi o presidente Rodrigues Alves, que faleceu antes de assumir a presidência pela segunda vez. Aconteceu isso aí, ele faleceu pela gripe espanhola. E aí nós temos outra, né? Que foi a peste bubônica. Essa peste bubônica aí representa até pela uma figura, tá certo? Essa figura como se fosse um pássaro. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui novamente. A internet aqui desconectou aqui no meu computador, quando eu estava compartilhando aqui a tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela novamente aqui. Vamos ver se consigo compartilhar a tela aqui. Mas enfim, vamos lá. Depois aqui dá certo. Então, o uso naquela época da peste bubônica colocava-se uma máscara em forma de um pássaro, um bico, né? E aí o uso dessa máscara, que foi usada no filme de terror e suspense, porém muitos não sabem qual é a sua verdadeira origem, né? E esse tipo de máscara era usada por médicos durante a peste bubônica. Tanto que hoje se usa-se máscaras. Aí a peste bubônica é uma doença causada por uma bactéria, que é diferente da que hoje, que é pelo um vírus, presente em ratos, pulgas, né, que morderam os ratos, ao entrar em contato com os humanos, transmitiram a doença, que é aí que vai causar febre, dor de cabeça, vômitos, o inchaço, além de manchas pretas ao redor da pele. Aí essa doença aí, ao se espalhar por toda a Europa, presta atenção, quando surgiu a doença, foi um surto. Quando espalhou pela toda a Europa, saiu de epidemia para pandemia, ok? A estima que ela matou mais de 50 milhões de pessoas entre o ano de 1343 a 1553, ou seja, foi no século XIV. No século XIV que surgiu essa peste bubônica, tá certo? E aí a falta de higiene, de saneamento, dificultou o controle dessa doença, que atingiu toda a China, o Oriente Médio, a Rússia e chegou até a Escócia. A outra, deixa eu ver se eu consegui aqui abrir aqui a internet. A outra foi a varíola. Aí a varíola que é uma doença que assolou a humanidade. Então, quando fala assim, uma doença que assolou a humanidade, foi uma pandemia. Fez só seu áudio aí, Ricardo. Só enquanto eu estou falando aqui, aí você fecha só seu áudio, tá certo? Que tem muita zoada. Aí você fecha o áudio, aí daqui a pouco você abre, quando você tiver dúvida. Aí, a varíola é uma doença que assolou a humanidade por muito tempo. Registros mostram que o faraó Ramsés II morreu vítima da smallpox, erradicada no planeta desde 1880, graças à grande campanha da vacinação. No entanto, entre 1896 e 1896, até a erradicação, cerca de 300 milhões de pessoas morreram por causa da varíola. E aí, é só o WhatsApp chegando aqui. O Edward Jenner descobriu a vacina da varíola em 1796. Mas aí, desde a época do faraó, a época de Ramsés, até chegar no ano de 1796, foram muitos séculos que passaram, né? 1000 anos ou mais. A primeira vacinação de todos os tempos. Apesar disso, a capacidade da vacinação global da doença, que tinha a taxa de mortalidade de 30%, se manteve na humanidade até os anos de 1980. Então imagine só, descobriram a vacina em 1796 de uma doença que era da época do Egito Antigo, do Ramsés II, Bíblia, né? História de Moisés. E aí só em 1980 que veio, olha só, 1980 que veio erradicar esse vírus, né? Essa doença viral. Então foi muitos anos de pandemia no planeta com a varíola, tá certo?
E aí tem o tifo. O tifo, estou falando de algumas pandemias históricas, tá certo? O tifo, né? O surto do tifo matou mais de 3 milhões de pessoas entre o ano de 1918 e 1922. As condições pós a Primeira Guerra Mundial, as condições que as pessoas estavam passando depois da Primeira Guerra Mundial na Europa, criou um ambiente de miséria, porque as pessoas estavam machucadas. Ou a economia caiu devido às guerras, né? Cidades devastadas. E aí, devido à miséria ali, deu condições para que acontecessem essas doenças, que no caso era o tifo. Uma precária rede de saneamento, detecção acabou espalhando ratos, né? Especialmente na Rússia. E esse tifo, essa doença chamada tifo, tem uma origem similar à peste bubônica. E como a peste bubônica matou muita gente também, o tifo também matou. E a transmissão é justamente originada por pulgas, que mordem ratos também infectados. Tá certo? E aí houve aí uma pandemia que matou 3 milhões de pessoas entre o ano de 1918 a 1922, praticamente há 100 anos atrás. E aí vem a cólera, que é uma doença que a gente ouve mais hoje, né? Mais do que peste bubônica, varíola, tifo. E essa cólera que matou, né, entre 1817 a 1824 milhares de pessoas ao redor do mundo. Então a cólera saiu de surto para epidemia, para pandemia, para matar todas as pessoas no planeta. Quem a produz a cólera é uma bactéria que libera uma toxina que provoca diarreia. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entre 100 a 120 mil pessoas morreram não, perdoe, morrem todos os anos devido à doença. Até hoje ainda existem surtos e epidemias em alguns locais de cólera, principalmente na África, em relação às condições precárias em algumas localidades, né? Por falta de saneamento básico, os cuidados corretos com a saúde, a miséria. Ali existem surtos de cólera. Só que se esse surto de cólera sair para as regiões exteriores, né, daquele próprio país, aí torna-se uma epidemia. E se aquela epidemia sair daquele país e começar a espalhar em todos os outros países, aí transforma numa pandemia. Entendeu aí? Entendeu, Ricardo? E aí, olha, temos aqui a tuberculose, hoje muito falada, né? A tuberculose. Temos também o vírus da HIV, que hoje também é muito falado, né? Aí, uma das mais atuais, gripe suína, que nós passamos por elas agora há poucos anos atrás, tá certo? A gripe suína foi entre o ano 2009 a 2010, né? E matou aí em torno de 18 mil pessoas. Só no México, espalhou em 48 horas depois de primeiros sintomas. Então, eu não falei nem da Covid, mas eu falei dessas pandemias que aconteceram e ocorreram aí no nosso planeta. Tá ok? Alguma dúvida aí, Ricardo? Não, professor, tudo em ordem. Pronto. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Nós vimos a diferença entre surto, epidemia, endemia e pandemia. E aí vimos que o surto é um aumento naquela localidade, né, daquela doença, seja ela bacteriana, viral. E aí que se sair daquele local e conseguir ali ficar naquela região, além daquela localidade, passou a ser uma epidemia. Aí essa epidemia aí saiu daquela região, né, daquele país, daquele estado e espalhou para os outros países, passou a ser pandemia. E vimos aí algumas pandemias que são históricas no nosso planeta.
como a peste bubônica, a gripe suína, a gripe espanhola, a varíola, a cólera, o tifo, tuberculose, HIV, gripe suína. Então existem muitas que ao longo da história a humanidade sobreviveu, conseguiu se adaptar, porém várias pessoas se foram, infelizmente, a como também está acontecendo nessa era aí da Covid-19. Tá ok? Algum questionamento, Ricardo? É, professor, aí nesse tempo essa praga que teve, que é o tato do bicho, que tem aquele tipo pássaro, não sei se é o pássaro, Sim, que tem o coisa. É, tá, aquela crise que teve é igual a Covid. da gente hoje. Isso, isso. Tipo, parece mesmo. Aí Sintomas. porque É, tem os mesmos sintomas, Ricardo, como febre, dor de cabeça, é parecido, né? É parecido, manchas na pele, porque só disse, que, diga, Ricardo. porque disse o pessoal, o povo fala que já teve essa crise, mas ninguém hoje nem sabe, na pesquisa ninguém diz. Infelizmente, existe conhecimento sobre tais pandemias, né, surtos, epidemias no nosso planeta, mas não quer muito divulgar, e quando há uma divulgação, um diz uma coisa, outro diz outra, né? Mas estamos aqui para esclarecer É, as nossas ideias sobre isso. Mas que houve sim surtos, epidemias e pandemias que atingiram e infelizmente, ceifaram muitas vidas. Não é igual, mas ceifaram muitas vidas. Então, muito obrigado aí, Ricardo, pela sua participação, tá ok? Eu vou logo mais postar esse vídeo aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? certo, Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia, meu amigo. a nós todos. Para o senhor também. Tchau. Então, encerramos aqui a nossa aula, tá ok? Sobre a história, um pouco da história, só o primeiro contato, nós falamos do João Tomás Neto, nono ano, epidemia e pandemia, tá bom? Ao qual eu levantei aqui cinco não, algumas, né? Algumas das pandemias aí tão mencionadas, ok? Faladas ao longo da história. Não toquei em coronavírus, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia e fique na paz de Deus.